Graças e paz, queridos. Hoje, de uma forma não normal para nós, né? Mas não menos importante. E nos dias de hoje se faz mais importante ainda, poder ter a palavra de Deus dentro da nossa casa. Então, uma boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aí neste momento. Você ainda tem tempo de pegar o seu celular aí e mandar o link dessa transmissão para alguém que você conheça, que precisa ser abastecido por esse Deus. Todos nós precisamos. Mas com certeza você deve ter aí na sua lista algumas pessoas que você pode mandar e que possa cultuar a Deus juntamente conosco. A palavra do Senhor lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Temos que aprender dessa palavra de Deus, que traz essa solidez para nós, principalmente na hora de nós tomarmos as nossas atitudes, na hora de nós escolhermos qual é a forma, qual é a postura, nas batalhas que nós travamos todos os dias. Hoje eu estarei falando acerca do profeta Eliseu. Então você já pode, durante agora nós estaremos cultuando a Deus através dos nossos louvores também. Mande aí uma mensagem para alguém que você deseja, pega a sua Bíblia, se concentre, queridos, para poder ouvir a palavra de Deus, igual esse livro de Tiago disse aqui, para que a gente possa aprender, porque ela traz liberdade, e às vezes você pode estar sentindo tanta opressão nesses momentos, tanta angústia, e ela traz essa liberdade, e ela ainda continua dizendo que seremos felizes naquilo que nós fizermos. Então Deus abençoe, seja bem-vindo neste momento em que nós estaremos cultuando ao nosso Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos que estão desse lado aí assistindo nós neste momento. Convido vocês nesse momento de louvor, de adorar a Deus em espírito e verdade. Peço que você se levante, você está na sua casa, põe o sofá de lado, levante-se, chama todo mundo que está aí, para nesse momento você adorar a Deus juntamente conosco. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, igual aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a
te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. Por isso que prostramos aos seus pés e sempre vamos dizer que em espírito e em verdade vamos te adorar. Que você possa neste momento adorar a Deus em espírito e em verdade. Você que já está com essa palavra no seu coração, que Ele é o seu Redentor e que Ele vive. Adore o Senhor conosco. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, diga a Ele. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Que é esse amor maravilhoso ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Graça e paz, queridos.
Uma boa noite a todos, você que está aí na sua casa, me assistindo, você que está aí preparado para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Já pega a sua Bíblia, coloca aí do seu lado, já vai se preparando para aquilo que Deus vai falar e ministrar no seu coração nessa noite. Nós ainda vivemos um período tenso, né? Ainda vivemos um período sem saber muitas direções, ouvindo tantas vozes de tantas situações, de tantos lugares. E a pior situação em que nós, seres humanos, podemos estar é aquela situação de cegueira, que é aquele cego, né, aquele cego que não pode ver devido às circunstâncias, não porque é cego, mas porque as circunstâncias o têm cegado, mas porque as circunstâncias, os problemas têm nos impedido de seguir adiante, de prosseguir, de saber qual é a medida a ser tomada, qual é a posição a ser tomada. Acredito que isso deve estar assolando o coração de todos nós. E é muito interessante que nesse momento, como em todos os momentos da nossa vida, a palavra de Deus é aquela que dá a direção para a nossa vida. A palavra de Deus, que é a revelação do seu amor por mim e por você, é essa que consegue dar essa paz que o nosso coração precisa ter nesses momentos. E eu pensando acerca do que trazer nesses períodos tão difíceis, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem do profeta Eliseu, um homem muito usado por Deus, que foi usado por Deus naquele período e que certamente falará ao meu e o seu coração nessa noite. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia aí e a abrir lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Deixa abertinho aí, que daqui a pouquinho nós vamos ler acerca dessa palavra que Deus vai estar ministrando nos nossos corações nessa noite. Uma das coisas que nos causa muita confusão e que nos impede de tomar decisão na nossa vida, no nosso cotidiano, principalmente nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos adotar várias posturas de como lidar com essas situações que ocorrem, com os problemas que ocorrem no nosso dia a dia, não se falando somente acerca do coronavírus, o que tem atingido toda a humanidade, não somente nós brasileiros, não somente eu e você, mas toda a humanidade, mas falando também acerca de situações e problemas que você já tinha dentro da sua casa, situações que você já vinha convivendo com ela há um tempo, e situações em que você muitas vezes não consegue decidir e saber qual direção tomar e o que fazer. Algumas coisas nos impedem de ver qual é a melhor decisão a ser tomada, algumas coisas podem nos cegar na hora de nos posicionarmos em como nós devemos lutar as nossas guerras, em como nós devemos nos posicionar diante dessas guerras que acontecem na nossa casa todos os dias e que nós temos que tomar essa decisão. Sabemos que viver não é uma tarefa tão fácil assim, mas sabemos que viver na perspectiva de Deus é saber que tem um Deus, esse Deus todo-poderoso que está comigo e com você. Mas podemos sim, queridos, na nossa caminhada, permitir que o medo tome conta tamanho do nosso coração que nos impede de tomar as melhores decisões. Sabemos também que a postura ou a decisão ou a postura que nós tomamos do fatalismo, do pessimismo, daquela situação em que nós estamos vendo que a situação não está indo para um lugar, você olhando para a realidade, você percebe e fala assim, meu Deus, isso não vai dar nada bom. E você vê aquele perigo chegando tão perto de você. Essa postura de fatalismo também não nos faz bem e não gera em nós uma decisão sábia naquele momento para ser tomada. E principalmente a cegueira espiritual. Quando nós não conseguimos ver que existe um Deus, que é esse Deus todo-poderoso, que existe um Deus que está conosco, que não perdeu o controle da humanidade, e existe um Deus que pode tirar do meu e dos seus olhos essas vendas, que pode tirar este medo, que pode nos ajudar diante do fatalismo, de ser pessimista, e que também pode nos dar uma visão maior acerca daquilo que Deus reservou para mim e para você diante das batalhas que nós travamos todos os dias. Então, uma pergunta que você pode se fazer é, quais têm sido a sua postura diante das batalhas que você trava todos os dias? Quais têm sido essas posturas? E eu convido você a ler agora o livro de 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 13, e nós vamos entender o que a palavra de Deus nos reserva acerca dessas situações, qual deve ser as nossas posturas diante dessas situações, que
que está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13, que diz assim: ordenei o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerras. E eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo, o homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerras, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aquele que está conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: abra, Senhor, os olhos para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra e fogo ao redor de Eliseu. Queridos, é interessante que nós vemos nessa história aqui do profeta Eliseu. Um homem tremendamente ousado por Deus no seu período, na sua época, e que estava ali ajudando o povo de Israel, que estava passando por um momento muito crítico. E todas as vezes esse rei da Síria queria atacar Israel, porque de alguma forma queria tomar posse ali daquela cidade, queria entrar em Samaria e tirar e tomar posse deste reinado. E este profeta Eliseu sempre avisava o rei de Israel acerca de quais eram os direcionamentos que ele deveria tomar, porque o rei da Síria estava assim, no encalço dele, a ponto de o pegá-lo. E quando ele ia passar por uma cidade, o profeta Eliseu mandava um recado e dizia: olha, não passe por aí, porque o rei da Síria está indo com o seu exército e eles podem pegar você. Então, todas as vezes, quando o rei da Síria fazia uma emboscada para pegar esse rei de Israel, acontecia que o profeta Elias mandava um recado. Mas esse rei ficou tão bravo, o rei da Síria ficou tão bravo, que chegou a ponto de dizer para os seus próprios conselheiros: quem dentre vocês é o espião que tem informado para este povo de Israel, para o exército de Israel, aonde nós vamos estar e o que nós vamos fazer? E ele ficou tão bravo porque ele achava que dentro dele ali, no meio do seu exército, tinha alguém que estava falando daquilo que havia acontecido. E então, quando um dos seus conselheiros vira e fala assim: olha, existe um profeta, e já era sabido acerca da fama do profeta Eliseu, o que ele já havia feito, e como Deus era com ele, e como Deus falava através da vida de Eliseu. E então o conselheiro disse: certamente, inclusive aquilo que você fala lá dentro do seu quarto, Deus revela sim ao profeta. E então esse rei ficou tão irado que falou assim: olha, pegue todos os cavalos, carros de guerra, e vá até onde ele estiver, e pegue ele e traga. E montou todo um armamento para que pudesse pegar o profeta Eliseu, que estava numa cidade, uma cidade pequena, não estava em Samaria, mas estava em Dotã, que era bem próximo de Samaria. E quando pela manhã, o servo do profeta Eliseu, que era um aprendiz desse profeta, levanta pela manhã e vê que toda a cidade está cercada, tamanho medo tomou conta do seu coração, porque a realidade estava ali. A situação estava ali, eles iriam tomar e pegar esse profeta, e quando o profeta vê que este rapaz está tão temeroso e que está com medo daquilo que vai acontecer, esse profeta então fala com ele: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco é bem maior, ou seja, o Deus que está conosco é bem maior do que esses exércitos. E esse servo ficou pensativo, eu acredito, imaginando a cena, ele ficou então pensativo ali, e o profeta Eliseu então ora a Deus e pede a Deus: Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele possa ver o mundo espiritual. Queridos, às vezes nós vivemos o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e achamos que a nossa vida é só ali. E esquecemos que tem um Deus, e esquecemos que existe um Deus que está sobre nós e acima de todos nós. E é interessante que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas é contra os dominadores deste mundo mal. Aquilo que eu e você não podemos ver a olhos humanos, mas podemos sentir. E que pode nos cometer o medo. Essa sensação de fatalismo, de pessimismo pode tomar conta do nosso coração, mas estamos diante de um Deus que nos abre e nos tira essa cegueira espiritual, para que possamos ver que existe um Deus que é conosco. Mas se nós observarmos no decorrer deste capítulo aqui, o profeta Eliseu estava fazendo aquilo que era correto.
Se você está fazendo aquilo que é correto, se você tem seguido aquilo, os planos que Deus tem para a sua vida e para a sua casa, e mesmo assim, as avalanches estão vindo sobre a sua porta, não tenha medo, porque o profeta estava fazendo aquilo que era para ele fazer. Segunda coisa, estando no lugar onde era para estar, Deus fala com esse profeta e tira todo o medo do coração daqueles que estavam ao seu redor. É interessante que esse profeta, ele começa a nos mostrar no decorrer do capítulo, que quando ele pega e ora a Deus, quando esse exército chega bem perto da casa, ele pede a Deus, Senhor, segue os olhos desses soldados aí. E quando ele faz um pedido tão simples a Deus, observando um pedido tão simples, o segue. E então o profeta pega todo esse exército e leva para dentro da cidade de Samaria, vai direcionando todo esse exército para dentro da cidade de Samaria. E quando chega lá dentro dessa cidade, ele pega e faz outro pedido a Deus. Ele diz assim, Senhor, abra os olhos deles. E quando eles abriram os olhos, tamanho foi o medo e o terror que acometeu o coração daqueles soldados do lado adversário, do inimigo, do rei da Síria. E eles ficaram apavorados, porque logo eles pensaram, vão me matar, vão nos matar, não sobrará um sequer de nós. Mas o que é interessante é que quando Deus nos abençoa, até o lado mal é abençoado. Olha que perfeito. Olha que situação perfeita. E quando o rei de Israel vira para o profeta e diz assim, profeta, e agora, o que eu devo fazer? E ele se referencia a esse profeta como pai, pelo grande respeito com que ele tinha com o profeta Eliseu. E o profeta diz, ele fala assim, vão matá-los? Ele fala assim, não, você vai oferecer um banquete para eles. E então libertá-los para irem para suas casas. E no final deste capítulo aqui, o texto termina dizendo que assim as tropas sírias pararam de invadir o território de Israel. Esse profeta vai, age, faz, conforme aquilo que Deus quer que eu e você façamos. É interessante porque esse profeta, quando toma essa atitude, ele não deixou que o mal tomasse conta do seu coração e assim desejasse o mal para aqueles homens também. Muito pelo contrário, aquilo não nos parece que o profeta não conseguia ser atingido pelas circunstâncias, que ele estava num nível, parece que maior com Deus, de intimidade com Deus, não é assim? Mas ele sabia qual era o propósito daquilo que Deus estava fazendo. Porque o nome de Deus ia ser engrandecido, inclusive na Síria. Inclusive, esses soldados sabiam a que Deus esse povo de Israel servia. E não era só um Deus que estava guerreando com eles, mas era um Deus bondoso também. Era um Deus que estendia a mão também. E é interessante que mesmo quando... Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim, que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Diante de uma situação de tantas incertezas no nosso país, a gente vê tantos discursos tão acirrados, inclusive o que pode estar gerando até dentro dos lares, tantas propostas, tantas coisas, tantos medos, tanta ansiedade tomando conta do coração, que inclusive dentro da própria casa às vezes pode haver uma divisão. Mas a palavra de Deus nos chama para uma postura só, orar e pedir para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é conosco. Senhor, eu sei que o teu exército está sobre nós, que não existe nenhum mal que pode chegar na nossa casa a ponto de destruí-las. É essa confiança que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E é essa confiança que é baseada em quê? Porque não adianta eu dizer assim, você tem que confiar em Deus, orar para que Deus venha e faça. Não, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem esse Deus é. Você precisa entender que o quê? Que esse Deus é Pai. Que todo o universo está nas mãos dEle. Que este Deus está em todos os lugares e em todos os momentos. Sondando o coração do homem, sondando a sua mente, sondando o seu coração. E é o Deus também que escreveu que tudo aquilo que nós semearmos, nós também ceifaremos. É o que diz lá em Gálatas capítulo 6. Tudo aquilo que eu e você semearmos, nós também colheremos, independente da pessoa. Então é interessante que é um Deus que nos chama para perto, mas para mostrar quem Ele é.
Porque se eu falar para você hoje, olha, você tem que orar, entregar a sua vida a Deus, entregar o seu coração a Deus, você vai dizer como? Então precisa entender que assim como a história aqui desse profeta, que confiou em Deus, que tinha circunstâncias ali na sua frente. O medo, inclusive, dentro da sua própria casa, o seu servo estava ali com medo, um exército cercando aquele local, imagina aí. Um exército cercando aquele local e aquele homem dentro da sua casa. Orou e Deus ouviu. Você precisa, sim, acreditar, primeiro, que essa palavra ela é viva e eficaz. Segundo, que esse Deus te vê. Terceiro, que esse Deus quer se relacionar com você como Pai. Porque à medida que nós conhecemos esse Deus e sabemos que Ele é poderoso, não só para fazer aquilo que eu quero, mas Ele é poderoso, nas mãos dEle está o poder e o mundo não fugiu do seu controle. Eu consigo compreender que nem mesmo as circunstâncias ruins que está na nossa porta, nem mesmo uma tribulação, uma doença, uma falta, uma escassez, falta de dinheiro dentro da minha casa poderá me levar à ruína, porque existe um Deus que está comigo e proverá da onde eu nem imagino. Porque a simplicidade aqui do profeta, ele fez um pedido muito simples diante de uma situação muito, muito difícil ali. Ele pediu que aqueles homens ficassem cegos. Olha que interessante. Então Deus ouve o seu pedido, por mais simples que ele seja. Deus também é um Deus de detalhe, que ouve aquilo que está dentro do seu coração e aquilo que você precisa. E nós estamos diante desse Deus que ouve a sua oração. É o mesmo Deus que ouviu aqui o profeta Eliseu. E é o mesmo Deus que quer ministrar na sua vida e mostrar que Ele é Deus e que nada foge ao seu alcance. E este Deus mostrando também para mim e para você, que não é o fato de estarmos com Deus, ou falarmos, não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer a justiça do jeito que eu quero, causando mal para o outro, é que Deus vai fazer assim. Ele é Deus, e de Deus não se zomba. Pode descansar nas mãos desse Deus, porque Ele tem o controle do mundo nas suas mãos. Porque à medida que nós descansamos neste amor de Deus, à medida que nós descansamos no caráter de Deus, que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele é o Deus provedor, que supre todas as nossas necessidades, aí o nosso coração descansará no seu amor. Porque Ele não é como nós, que um dia estamos pensando uma coisa e amanhã mudamos o nosso, de acordo com o nosso temperamento. Não, Deus é constante. Ele te ama e Ele quer que a gente descanse nas mãos dEle, nessa certeza que mesmo ouvindo um batalhão de guerra, existe uma postura para mim e para você, para lutarmos as nossas guerras e as nossas batalhas. E como nós devemos lutar as nossas guerras e as nossas batalhas? Orando. Confiando em Deus, sabendo que nós estamos sendo guardados por esse Deus, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo que Ele é quem suprirá tudo aquilo que eu e você precisamos. Se você tem dúvida, faça uma prova com Deus. Se no seu coração existe essa dúvida, fale com Deus, porque Ele é a pessoa que deseja muito tirar todas as dúvidas do seu coração, para que eu e você descansemos nas mãos dEle, desse Deus de bondade, desse Deus de graça. E esse Deus que não esquece de mim e de você. Pode até uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas Deus, todavia, nunca se esquecerá de você, queridos. Se você puder relembrar aí na sua mente, você poderá ver que em tempos passados, em circunstâncias passadas, houve uma provisão de Deus na sua casa, que você pensou, meu Deus, eu não achava que ia acabar assim, eu não sabia que vinha dessa forma. Olha a sua vida, olha aquilo que já passou, relembre, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá ânimo, mas se você ainda não consegue esse descansar em Deus, eu te convido a fazer essa oração com Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, porque assim, descansamos nas mãos dEle e temos a certeza de que Ele é conosco. Então não haverá crise, não haverá pandemia, não haverá enfermidade, não haverá angústia, não haverá ansiedade que poderá roubar a paz que somente Deus tem para lhe dar. E é esse Deus maravilhoso que diz a cada um de nós, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, coloque diante dele
todas as vossas petições, todos os pedidos. Coloque diante de Deus, porque Ele está ouvindo. Coloque diante dEle com súplica, suplicando a Deus, sabendo que é Ele quem pode agir e fazer, do meio e da forma com que eu e você não conseguimos administrar, mas é esse Deus quem pode fazer. Queridos, eu te convido a orar não só pela sua casa, mas a orar pela nossa nação, orar pelo nosso povo, orar por aqueles que estão sofrendo, orar, peça a Deus para que te dê um coração de compaixão, de se compadecer com o outro. E é esse Deus maravilhoso que ouviu a voz aqui do profeta Eliseu e abençoou, inclusive o exército inimigo. É esse Deus que está comigo, está com você, está comigo aqui, está com você aí na sua casa. Precisamos somente descansar nas mãos desse Deus, porque Ele é o único. Não há informação privilegiada, não há atitude que eu e você possamos tomar que pode nos dar essa paz, a não ser essa que está aqui, que Eliseu orou e falou com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, nesses momentos, ter essa prática de falar com Deus, de ler a sua palavra, e dia após dia, Ele vai estar acrescentando na sua vida e na vida da sua casa. Deus abençoe cada um de vocês. Então, depois dessa palavra maravilhosa, a qual a pastora trouxe para nós aqui, vamos encerrar dizendo que Deus nos ama. E Ele ama, o amor dEle é eterno, o amor dEle nunca falha. Adore junto com a gente. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Que Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Me ama e o seu amor é tão
seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Já agradecendo, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite, fica com Deus. Amém.